Hola, hola, bienvenido a otro encuentro de número 5, nuestra quinta semana. De verdad, como pasa, verdad, el tiempo va muy de volada, como así decimos, y yo estoy muy contento de poder llevar a cabo este grupo de las enseñanzas. Estoy contento que tú estás con nosotros, que tú has decidido estar ahí en el grupo. Quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por tu participación y también a los facilitadores. Muchas gracias los facilitadores por llevar así de una manera tan responsable, con tanto cuidado este grupo. La semana número 5, tenemos solamente la próxima semana, estamos casi terminando. Y yo espero que las primeras cuatro encuentros han sido buenos, que tú hayas crecido, hayas hecho cambios en tu manera de pensar, en tus declaraciones, tus palabras, ¿verdad? Que tú pudiste hacer, espero también, el inventario, mirar tus pensamientos. Es muy importante porque eso va a determinar nuestra vida, nuestros pensamientos, la manera que pensamos determina nuestras acciones. En ese encuentro de número 5, vamos a hablar acerca de madurez. Ahora sí estamos como que creciendo, indo a un rumbo y queremos hablar hoy acerca de madurez. Filipenses capítulo 3, possivelmente tu leíste Filipenses capítulo 3 para essa semana, e versículo 15 na Bíblia diz assim: Dejemos que los que somos maduros pensemos desta maneira. Queremos falar acerca de madurez. E quero começar dizendo que devemos rechazar o pensamento comum se desejamos lograr resultados incomunes. Outra vez, tenemos que ou devemos rechazar o pensamento comum se desejamos lograr resultados incomunes. A madurez é tema que Pablo habla e trata muito em sério na carta, no livro de Filipenses. Nadie na Bíblia habla mais de madurez do que Pablo. E isto porque ele estava escrevendo cartas a uma igreja jovem e frágil. E seu desejo mais profundo foi que a fé no Senhor Jesucristo chegasse hasta os fins da terra. E eu creio que Pablo sim cumpriu com isso. Mas é importante termos isso em mente. Pablo então leva tão em sério a madurez, o crescimento, justamente por el tempo, a temporada que a igreja estava vivendo. Era uma igreja muito emocionada, uma igreja que desejava, sim, cumprir com a vontade de Deus, os propósitos de Deus, mas ao mesmo tempo todavia era uma igreja muito jovem e frágil também, por várias razões. Os crentes que estavam aí, da primeira geração, han crescido em um sistema de cultura e de crença diferente da identidade que agora eles possuíam. Havia muita religiosidade, havia muitas costumbres, e agora em Cristo eles eram novas criaturas, uma nova identidade, uma nova maneira de pensar. Então, a carta de Pablo aos Filipenses é como que um discipulado à distância, como isso que estamos fazendo, querendo ou não, nesses vídeos, nos grupos, onde podemos estar conectados através do vídeo. E Pablo ele habla o seguinte: olvidando o que queda atrás, esforçando-me por alcançar o que está delante. Sigo avançando hacia a meta para ganhar o prêmio que Deus oferece em seu chamamento celestial em Cristo Jesus. A frase que quero volver a falar, e é o tema, é a clave de todo esse encontro número 5, é olvidando lo que queda atrás. Olvidando as coisas do passado. Olvidando as coisas que já hemos passado muitas vezes e que nos impedem de alcançar, de avançar naquilo que Cristo, naquilo que Jesus tem para nós. Mientras buscamos cambiar nossos pensamentos e mente, este não é um comando simples de fazer, não é algo rápido de se fazer. Somos terríveis quando se trata de se olvidar coisas de nosso passado, ¿verdad?
La gente possivelmente já se olvidou, la gente já nos perdoou. Obviamente que Deus já nos perdoou algumas coisas que hicimos no passado, pero nós constantemente estamos como que cargando isso para nossa mente. Não importa se foi um logro ou uma decisão vergonzosa que tu tomaste, pero com demasiada frequência permitimos que nosso passado determine nossos pensamentos e, por consequência, nossas ações e nosso futuro. É importante deixar para trás. É importante deixar no passado nosso passado. E Pablo aborda algo mais profundo que suas ações e reconhecimento do passado. Pablo estava falando acerca de suas motivações. Olvidar as coisas parece impossível. Nosso cérebro nunca deixa de trabalhar, incluso quando estamos dormindo. Está sempre trabalhando. E quizás agora a pergunta é, ok, Jeff, então como chegamos a ser excelentes e nos olvidar de las coisas do passado? Tu e eu temos que ser excelentes e nos olvidar de las coisas do passado. E como hacemos isso? Aqui está a resposta. Cambiando a forma de pensar. Se não cambiamos a maneira de pensar, se não cambiamos os pensamentos comuns, se não cambiamos aquilo que constantemente estamos pensando, jamais vamos alcançar as coisas incomunes, as coisas distintas, aquilo que Deus tem para nós. Nos hemos hecho expertos em recordar. Pero agora há que cambiar. Ser expertos em nos olvidar. O objetivo único de Pablo foi o que o motivou a se olvidar, a deixar seu passado. Era esta motivação de levar a gente, de levar ele mesmo a uma nova classe de pensamento, uma nova maneira de mirar hacia a ele mesmo. A nova motivação de Pablo foi tão forte que Pablo não deu valor a seu passado. Assim não deixou espaço a seu passado para definir. Algumas vezes eu me pongo a pensar em Pablo. Pablo foi antes de se convertir, antes de ter um encontro com Jesus, ele foi um assassino. Ele perseguia a igreja. E agora ele estava predicando, agora ensinando, e nós miramos todo o que Pablo hizo, verdade? El increíble hombre de Deus que Pablo se convirtió. Pero tu puedes imaginar quanto trabalho Pablo tuvo para cambiar sua maneira de pensar. Quanto trabalho Pablo tuvo que fazer, cambiar sua maneira de pensar para poder cumprir com o propósito que Jesus tinha para sua vida. E o mesmo tu e eu temos que fazer. Cambiar, uma nova forma de viver, uma nova maneira de pensar, para que podamos lograr aquilo que Deus tem para nós. Devemos ser livres de nosso passado. Devemos ser livres de las raízes de amargura e falta de perdão em nossas vidas. Assim que, lo que não produzca o fruto de justiça deve manter-se fora, para que podamos ser sanados, para que podamos cumprir com aquilo que Jesus tem para nossas vidas. E sabe o que passa quando tu te livres do passado? Déjame dizer-te, tu estás livre para correr o propósito, cumprir com aquilo que Deus tem para tu vida. Tu eres livre para ser a vontade de Deus, pero antes, tu tienes que deixar tu passado. Tienes que deixar a maneira de pensar. Tienes que deixar a amargura. Tienes que deixar a falta de perdão. Deje tudo isso. Porque Deus tem coisas grandes e tremendas para tu vida. Agora, quizás para muitos de vocês, antes de que puedan avançar, necessitam processar os sentimentos, perdonar e trabalhar nas circunstâncias difíceis. Eu poderia dizer, tu vais avançar, tu vais cumprir. E sim, tu vais fazer. Vais avançar, vai cumprir com os propósitos de Deus. Pero antes, há que perdonar. Há que deixar a amargura.
hay que tratar con el pasado y dejar el pasado. So, Jeff, ¿cómo llegamos a ser excelentes en nos olvidar? Cambiando la manera de pensar. ¿Cómo cambiamos la manera de pensar? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Por sobre todas las cosas cuida o guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón aquí se puede definir como la central de nuestros pensamientos. Como que ele processa todo, o coração processa todos nossos pensamentos, nossa vontade e nossas emoções. Quem somos, nossa essência, aquilo que nos hace unicamente nós outros, vivem em algum lugar em nossa mente e se refleja ou é comandado por os sentimentos, pensamentos, emoções de nossos corações. Assim que nós outros, como seguidores de Cristo, maduros, guardamos nuestras mentes, porque el crecimiento, el desarrollo, viene de cada experiencia de la vida. Cada experiencia que tuvimos son oportunidades de crecimiento y desarrollo. Por eso, tenemos que aprender con las experiencias y jamás nos quedarmos en las experiencias. Lo que pensamos se convertirá directamente en quien somos. ¿Por qué tenemos que ser excelentes en nos olvidar? Porque tú eres una nueva creación. Tú tienes una nueva identidad. Tú tienes una nueva motivación. Y Jesús es bueno. Jesús es un Dios lleno de amor. Jesús te ama. Algunos de nosotros, algunos de ustedes quizás necesitan olvidar el pasado, porque su pasado está tan lleno de cosas impresionantes que tú lograste, que tú hiciste, pero quizás tu construiu tu passado ou sua identidade, neste passado. Em la capacidade, naquilo que tu ganaste, naquilo que tu lograste, en el aplauso de los hombres, e você se pergunta, ¿por que não sientes? Me perdone, estou perdido nisso. Sorry. Vamos sair desta parte, ok? Algunos de ustedes quizás necesitan olvidar el pasado, porque su pasado está lleno de cosas impresionantes que tú hiciste, que tú lograste. Y tú has construido su identidad en su capacidad y en el aplauso del hombre. Y quizás tú te preguntas, ¿por qué yo necesito de Dios? ¿Por qué yo necesito crecer? ¿Por qué necesito cambiar? Porque tú ya fuiste tan exitoso, ¿verdad? Pero eso es pasado. Sí, foi bueno, sí, te trajo hasta aquí, sí, pero Dios tiene más cosas para ti. Algunos de ustedes quizás necesitan olvidar el pasado porque tú construyó su identidad en tus debilidades. Y todo lo que tú puedes hacer es pensar en ti mismo. Pensar en la manera como tú sufriste, como foi difícil, como foi complicado, e todas as dificuldades que tu tuviste, pero isso também é passado. E déjame decirte, Jesús tiene gracia sobre tu vida. Jesús tiene la bendición en tu casa, en tu hogar. Hay cosas más grandes que Jesús desea hacer en tu vida. Y transformarte en una nueva persona es aquello que Él tiene, es aquello que Él desea. Pero para llegar ahí hay que dejar el pasado. Quizás algunos de ustedes tienen un pasado lleno de vergüenza. Quizás foi uma vítima ou haya escapado activamente da presença de Deus, deixado a presença de Deus, e seu passado todavia te define a ti mesmo e te ha mantenido esclavo e lejos de medo. Só o que Pablo está dizendo é olvidando lo que queda atrás, esforçando-me por alcançar lo que está delante. Eu sigo avançando hacia a meta de ganhar o prêmio que Deus oferece, seu chamamento celestial em Cristo Jesus. Vamos ser pessoas livres, porque pessoas livres fazem outros livres. Vamos crescer, True Life. Vamos madurar. Vamos deixar as coisas do passado en el passado. Igual que Pablo, mirar hacia adelante
para aquilo que Ele tem para nós, alcançar a meta, os propósitos que Deus tem para nós. Em tu caderno, tu tens aí a tarefa. E aí tem três perguntas para contestar. Também são perguntas muito fáceis, muito simples, mas com um significado. Perguntas que vão trabalhar em nosso passado, em nossas emoções, em nosso coração. Próxima semana é nosso último encontro, o encontro de número 6. E nós vamos mirar uma mente como a mente de Cristo. Assim que, durante essa semana, leia o capítulo 4 do livro de Filipenses, contesta as perguntas aí em tu caderno acerca desta classe, o encontro de número 5, e nos miramos próxima semana. Gracias por estar nesta reunião e nos miramos na próxima reunião para o encontro de número 6. Los amo, que Deus los bendiga. E nos miramos próxima semana. Bendiciones.